Gente, mais um videozinho no nosso canal e hoje trazendo a seguinte informação: análise sintática. Se você é estudante dos anos finais do ensino fundamental ou do ensino médio, ou se você está se preparando para concurso público, este vídeo aqui para você é fundamental. Este tipo de exercício de atividade, análise sintática, é muito recorrente. E a gente vai fazer análise sintática aqui de 9 orações. Eu tenho certeza que este vídeo vai ser muito proveitoso para você. Por isso, assista até o final. A primeira questão que a gente tem aqui, a primeira oração, é a seguinte: dei-lhe a camisa amarela. Isso mesmo, dei-lhe a camisa amarela. A gente vai fazer aqui, ao longo das orações, uma divisão entre sujeito e predicado. Pois bem, mas para iniciarmos aqui a esta questão, a gente tem, como disse, a frase dei-lhe a camisa amarela. A gente costuma fazer esta divisão a partir do verbo. O verbo aqui, gente, é o verbo dar. Este verbo, gente, o verbo dar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Quem dá alguma coisa, dar algo a alguém, correto? Pois bem, mas guardem essa informação, mas vamos ver um detalhe aqui anteriormente. Eu disse que a gente ia fazer a divisão entre sujeito e predicado. Mas o que acontece aqui? A impressão que temos é que não há sujeito nesta oração. Mas não é isso que ocorre. Este sujeito, apesar de ele não estar na oração visível, a gente consegue identificá-lo por meio da terminação verbal. Isso mesmo, gente. A gente poderia dizer a frase assim, ó: eu dei-lhe a camisa amarela. Então, nesta oração, há um sujeito. Só que este sujeito, gente, ele é um sujeito oculto. E é, no caso, né, o pronome pessoal eu. Eu dei-lhe a camisa amarela. Então, ó, sujeito oculto, eu. Pois bem, o que ocorre agora? Tudo isso aqui, gente, é predicado. Mas vamos analisar este predicado. Eu dei-lhe o quê? A camisa amarela. Então, todo este trecho aqui, gente, é o nosso objeto direto. Correto? Quem dar alguma coisa a alguém. Então, dei o quê? Objeto direto. Para a gente encontrar o objeto direto, a gente vai sempre fazer essa perguntinha. O quê? Então, o quê, ou melhor dizendo, a camisa amarela é o nosso objeto direto. Mas o que eu disse antes, quem dar alguma coisa, dar algo a alguém. Neste caso aqui, ó, este alguém, ele está identificado pelo pronomezinho aqui, o lhe, que vai ser o nosso objeto indireto. A gente poderia dizer assim: eu dei a camisa amarela a ele. Então, este ele está sendo substituído aqui pelo lhe. Beleza até o momento? Então, ó, verbo transitivo direto e indireto. Descobrimos anteriormente que o sujeito é oculto eu. Temos aqui o objeto direto, que é a camisa amarela, e o objeto indireto, que é o ler. E isso tudo aqui, gente, esta oração inteira, o predicado dela, como dar é um verbo de ação, este predicado é um predicado verbal. Beleza aí até o momento, gente? Deu para entender? Vamos passar aqui para mais uma oraçãozinha. Na outra oração diz assim: o médico entregou o remédio ao paciente. Disse antes, ó, vamos fazer a divisão. Só lembrando, gente, a respeito de sujeito e predicado. Sujeito é aquele elemento dentro de uma oração que pratica ou recebe uma ação. E predicado é tudo que se fala a respeito do sujeito. Gravem isso aí,
estas informaçõezinhas ajudam bastante para que a gente possa entender este tipo de conteúdo. Mas voltando aqui, ó, o médico entregou o remédio ao paciente. Neste caso aqui, gente, o médico, esta expressão é o nosso sujeito. Só que agora a gente tem um sujeito simples, porque este sujeito é acompanhado apenas de um núcleo. Esse ozinho aqui, esse o, é o nosso adjunto adnominal. É um artigo definido que acompanha o sujeito. Prosseguindo aqui, entregou o remédio ao paciente. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, este verbo aqui, o verbo entregar, ele é um verbo transitivo direto e também indireto. Beleza? Agora, o médico entregou o quê? O remédio, ó. Então, o remédio é o nosso objeto direto. Lembra? O que chama objeto direto. Entregou o remédio a quem, gente? Ao paciente. Então, neste caso aqui, ao paciente é o nosso objeto indireto. Perfeito até o momento? E todo este predicado, gente, entregou o remédio ao paciente, entregou é um verbo de ação, este predicado aqui é um predicado verbal. Beleza até o momento? Tranquilo? Mais uma oraçãozinha para a gente ver. João e Maria construíram uma bela casa. Dividimos aqui, ó, no verbo, o que temos à esquerda é sujeito, à direita é o predicado. O que acontece aqui agora? Neste sujeito, temos dois núcleos, a palavra João e também a palavra Maria. Neste tipo de situação, a gente tem um sujeito composto, pois temos dois núcleos. Prosseguindo, construíram uma bela casa. Este verbo construir é um verbo também de ação e ele é um verbo transitivo direto. Correto? Eles construíram o que, gente? Uma bela casa. Perfeito? Então, uma bela casa é o nosso objeto direto. E este predicado, disse antes, é um predicado que indica ação, logo ele é um predicado verbal. Perfeito até o momento? Tranquilo, né? Tá dando aí para vocês entenderem, eu espero. Deixe aí nos comentários, gente, isso é muito importante. Agora vejam esta frase. Ninguém gosta de Joana. Separei aqui, ó. Esta oração, gente, ela é bem interessante, porque temos aqui a palavra ninguém. E esta palavra, gente, por incrível que pareça, sou estranho até, mas ela é o nosso sujeito simples. Quem gosta de Joana? Ninguém. Então, grave isso, ó. E é sujeito simples também porque só temos um núcleo. Beleza? Ninguém gosta de Joana. Gostar. Este verbo, gente, o verbo gostar é um verbo transitivo e indireto, porque quem gosta, gosta de. Este verbo exige uma preposição. Então, ninguém gosta de Joana, correto? Então, de Joana aqui é o nosso objeto indireto. E este predicado é um predicado também verbal. Beleza? Predicado verbal, porque o verbo gostar é um verbo também que indica ação. Passando aqui para mais uma. Maria está doente. Esta oração bem curtinha, né? Então, ó, dividir aqui sujeito e predicado. À esquerda temos o sujeito. Sujeito simples, Maria, porque só há um núcleo. Está doente. O que acontece aqui agora, gente? Agora, este verbo aqui, ele deixa de ser um verbo de ação, conforme os verbos anteriores, e passa a ser um verbo de ligação. Isto mesmo, um verbo de ligação. Ele liga o sujeito ao predicado. E aí, o que a gente tem? A gente tem depois a palavrinha doente. Esta palavra, gente, ela está diretamente ligada aqui ao sujeito Maria. É Maria que se encontra doente.
Logo, neste tipo de situação aqui, o doente é o predicativo do sujeito. Esta palavra está sendo ligada a Maria, expressando uma condição dela naquele momento. Então, quando temos esta construção, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, gente, agora a gente tem um predicado nominal. Tranquilidade até o momento? Espero que vocês estejam gostando. Mais uma, por favor. Vamos lá, acompanhe aí, assista até o final, é um treinamento. A festa permanece tranquila. Dividir aqui, ó. Novamente, temos aqui o sujeito a festa, o predicado permanece tranquila. A festa é o nosso sujeito simples, porque temos apenas um núcleo, que é a palavra festa. Este a, já disse antes que é um adjunto adnominal, porque é um artigo definido que acompanha aí o sujeito. Este verbo, gente, permanece, ou verbo permanecer, também é um verbo de ligação, gente. Isto mesmo. O verbo permanecer é um verbo de ligação. E logo, o que a gente vai ter em seguida? Após um verbo de ligação, neste caso aqui, a gente vai ter o predicativo do sujeito. Quem é que está tranquila? A festa. Então, a palavra tranquila é ligada aqui à festa. Neste tipo de situação, como disse antes, temos um verbo de ligação seguido aqui de um predicativo do sujeito. Logo, esta construção aqui é um predicado nominal. Então, ó, vimos predicado verbal, vimos sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto. Prosseguindo aqui, mais umazinha. A asma torna difícil a respiração, melhor dizendo. A asma torna difícil a respiração. Então, divido aqui, ó, no verbo. Para cá, temos o sujeito simples. O núcleo é a palavra asma. O a aqui é um adjunto adnominal. Agora, temos torna difícil a respiração. Neste caso aqui, gente, o verbo tornar é um verbo transitivo direto, beleza? E aí, a gente tem, depois de um verbo transitivo direto, um objeto direto. Então, a asma torna o quê? A respiração difícil. Então, a palavra a respiração aqui é o nosso objeto direto. Aqui, ó, está invertida a ordem, porque poderia estar assim: a asma torna a respiração difícil. Foi invertida aqui a ordem, mas isso aqui não tem nenhum problema. Agora, quem é que está, ou melhor dizendo, a asma torna difícil a respiração? A respiração, gente, encontra-se como? Ela encontra-se em um estado difícil. A palavra difícil aqui, gente, ela está diretamente ligada aqui ao objeto direto. A respiração está difícil. Neste caso, gente, esta palavrinha aqui, difícil, é o predicativo do objeto. Isto mesmo. E aí, agora vai mudar a configuração do nosso predicado, porque o predicado agora passa a ter dois núcleos, um verbo e o predicativo do objeto. E neste tipo de situação, gente, a gente vai ter um predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é o predicado que possui dois núcleos. Então, quais são os núcleos? Torna e também a palavra difícil. Vamos lá. Mais dois exemplos aqui para a gente finalizar. Mais um. O governador nomeou a professora emocionado. Este exemplo aqui, gente, é da gramática do Sacconi. Beleza? Vamos lá. O governador nomeou a professora emocionado. Dividi aqui, ó, no verbo. O governador é o nosso sujeito simples. A palavra governador é o núcleo do sujeito. Este ozinho é o nosso adjunto adnominal.
Nomeou, gente, é um verbo transitivo direto. Então, eu vou até colocar aqui, ó, verbo transitivo direto. Agora, quem que o governador nomeou? Ele nomeou a professora, correto? Então, a professora é o nosso OD, ou seja, o nosso objeto direto. Agora, o professor nomeou a professora e se encontrava como? Em que estado? Ele estava, gente, emocionado. Então, a palavra emocionado está diretamente ligada aqui à palavra governador. E este emocionado, gente, vai ser, neste caso, o nosso predicativo do sujeito. Isto mesmo, tá? E aí, ó, mais uma vez, muda a configuração do predicado. Temos dois núcleos no predicado. A palavra emocionou, ou melhor, a palavra nomeou e a palavra emocionado. Então, ó, mais uma vez, temos um predicado aqui, verbo nominal. E por fim, gente, o último exemplo também é do Sacconi, da gramática lá do Sacconi, que eu recomendo muito, diz assim, ó, o governador nomeou a professora reitora. Vamos lá, vamos analisar. É basicamente a mesma coisa, vai mudar só um detalhe aqui, ó. Então, separa aqui o sujeito do predicado, sujeito simples, governador é o núcleo, o "o" aqui é o nosso adjunto adnominal. Agora, o professor nomeou. Nomeou, a gente já sabe que é um verbo transitivo direto. Ele nomeou quem? A professora. Já sei que a professora é o nosso objeto direto. Nomeou o quê? Nomeou a professora reitora. Agora, o que acontece aqui, gente? Reitora é o quê? É uma característica aqui da professora. É a professora que é reitora. Então, a palavra reitora, gente, vai ser o nosso predicativo do objeto. Ó, no exemplo anterior, o que a gente teve lá na última palavra da oração? Um predicativo do sujeito. Agora a gente teve o quê? Um predicativo do objeto. Tem predicativo do sujeito, tem predicativo do objeto. Este predicado aqui, gente, neste caso, ó, tem predicativo do objeto, melhor dizendo, porque tem predicativo do sujeito, o predicado pode ser apenas nominal. Agora, tem predicativo do objeto, gente, este predicado aqui passa a ter dois núcleos, a palavra nomeou e a palavra reitora. E aí, este predicado é um predicado verbo nominal. E por fim, ó, finalizamos. E aí, o que vocês acharam deste vídeo? Foi fácil? Foi difícil? Foi interessante? Deixe aí seu like, faça seu comentário, compartilhe, deixe seu comentário, gente, mesmo curtinho. Isto é muito relevante, pois ajuda o YouTube a divulgar os nossos vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e todas. Valeu!